Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quinta-feira, e hoje a gente é aquele dia da gente visitar o Santíssimo Sacramento, Jesus vivo na Santa Eucaristia, né? Aquele dia que a igreja está lá aberta com Jesus exposto para que a gente vá lá adorá-lo, né? E hoje também é o dia de Santa Rita de Cássia, a Santa dos Impossíveis, né? É, a gente, a igreja nos apresenta esse dia em lembrança dessa santa, né? É bom a gente ver o filme, a gente ler o livro de Santa Rita de Cássia. Por quê? Porque ali a gente vê o porquê que ela tem esse título de santa, né? Se ela era uma pessoa pecadora, ela foi uma pessoa que foi casada, ficou viúva, teve 3 filhos, né? E ela pede a Jesus Cristo que Jesus leve os filhos dela para eles não virarem bandido como a família deles que viviam em briga, do marido e dela, né? Então, assim, é uma história muito bonita e Jesus verdadeiramente, né, tendo outros planos para ela, leva os filhos dela, né? E o marido morre também assassinado, né, nessa briga de família. Viviam ali em, como é que se diz? Um vingando a morte do outro, né? E ele também morre. E aí ela se torna freira. E a história dela é muito, muito, muito bonita. E a gente vê o poder de Deus e o porquê dela ter esse título de santa. Não é? A gente sabe que os santos, eles não fazem o milagre, eles só intercedem. Pelo fato deles ter mudado de vida, ter verdadeiramente vivido o resto de vida que tinha até da sua conversão para frente, eles viveram verdadeiramente o evangelho de Jesus, os mandamentos que Deus deixou. Então eles sofriam na carne para não fazer a vontade da carne, e ali eles foram ganhando o quê? Favores de Jesus, né? Favores a mais. Então a gente pede a intercessão deles, que está mais próximo de Jesus do que nós, né? Que somos pecadores. E não pretendemos, né, amortecer, como se diz, a nossa carne totalmente para viver a vontade de Deus. É por isso que nós não nos tornamos santos por completo. Por isso, porque nós ainda temos e vamos ter até a morte esse apego às coisas do mundo, esse apego ao pecado, né? E hoje a gente vai ver aqui o evangelho de hoje, o que Jesus nos traz. Então hoje o evangelho ele vai continuar no livro de João, né? Continuamos no livro de João, só que hoje no capítulo 15. Vamos ao capítulo 15, do 9 ao 11. Assim como meu Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês permaneçam no meu amor, se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Permanecerão no meu amor. Assim como eu obedeci aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor, eu disse isso a vocês para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Assim como meu Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeci aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor.
Eu disse isso a vocês para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje mais uma vez a gente vê que é só obedecendo aos mandamentos que a gente chega ao colo de Jesus, ao coração de Jesus. A gente adquire aquela morada que Ele está preparando para nós lá no céu. É só obedecendo os mandamentos. Eu costumo dizer, os mandamentos é a nossa lição de casa que Deus deixou, para que a gente possa se esforçar e conseguir chegar à vida eterna. Não é? Sem os mandamentos de Deus, nós não temos o seu amor. A palavra diz, Ele mesmo próprio vem nos dizer hoje isso. Permaneçam no meu amor. Para a gente permanecer no amor de Cristo, a gente precisa viver os mandamentos. Mas, Maria, é muito difícil viver os mandamentos, realmente. Realmente é muito difícil, quase impossível, né? Tem coisas que a gente não consegue viver, tem pecados, né, que a gente não consegue se libertar. E são pecados que levam aos mandamentos, ou seja, são pecados mortais, que a gente convive com eles no nosso coração. Mas existe uma diferença de eu conviver com esse pecado em mim, no meu coração, no meu desejo da carne, né? Mas existe a minha luta diária para que eu não faça a vontade da minha carne. Quando eu falo a vontade da minha carne, né? Não é só relacionado a trans, a sexo, a coisas assim, relacionamento a dois. É em todo tipo de pecado, não é? Eu posso me sentir tentada aqui a falar da vida do irmão, a falar da vida da irmã, né? Do vizinho. Ah, hoje eu acordei mais cedo, estava varrendo a calçada, vi o vizinho deixar a vizinha ali, na casa dela. E o vizinho é casado. Então, quando a minha língua coça para eu dizer, aí tô doida que amanheça o dia, para eu me sentar ali e contar a fulana, a ciclana o que eu vi. Eu preciso me policiar e dizer, eu vou sentir essa vontade. Se eu tenho essa prática na minha vida, eu vou sentir essa vontade. Mas eu posso muito bem chegar e dizer, Espírito Santo, tira esse desejo de mim, de falar da vida do outro que não me interessa. Então, eu já deixei esse pecado por hoje para trás, né? E assim sucessivamente. O desejo de fazer errado. Ah, mas é tanta coisa que a gente não sabe nem o que está fazendo errado. Não tem problema, é só olhar os 10 mandamentos. Pegar um papelzinho e colocar lá. Primeiro mandamento, segundo, terceiro, quarto, quinto. E pendurar na geladeira. Colocar lá e todos os dias dar uma olhadinha. Rapaz, o que é que eu estou fazendo aqui, nessa lição de casa aqui, para agradar o coração de Deus, né? Por quê? Porque Ele disse que eu preciso permanecer no seu amor. E para eu permanecer no seu amor, eu tenho que viver isso aqui. Ele também disse, não é? Que lá existe uma morada que Ele está preparando. E eu só vou entrar nessa morada, a minha alma, o meu espírito, ele só vai habitar do lado de Jesus se eu viver os mandamentos. A gente vai cair, nós vamos cair. Claro que vamos. Todos os dias a gente vai cair, mas todos os dias a gente tem a oportunidade de levantar, ou seja, a gente tem a oportunidade de fazer diferente, né? Senhor, eu caí, tá, mas eu posso fazer diferente amanhã. Eu não posso permanecer caído ali, né? Por quê? Porque eu sei que eu só estou no coração de Deus, eu só estou se eu me esforçar. Se Ele não vê em mim esforço nenhum, vai ficar complicado. E tem muita gente complicada na vida, achando que vai ganhar essa morada de qualquer jeito. Pecando, fazendo errado, não é? Julgando as pessoas, adulterando. Ah, mas Jesus é amor, né?
Jesus é amor, Jesus é misericórdia. Ele vai me perdoar porque ele sabe que eu sou fraco. Como que ele vai te perdoar se tu sabe do que ele quer e tu permanece fazendo, não é? Uma coisa é uma tentação, outra coisa é você fazer sabendo o que você está fazendo, né? A gente tem mania de dizer que é o inimigo. Ah, o inimigo tá me tentando para fazer isso. Senhor, o Senhor tá vendo? Ou o Senhor afasta esse inimigo de perto de mim, né? Ou então eu vou cair, né? E muitas vezes não é nem o inimigo não tá nem aí para tu, porque tu já tá dentro do embalo mesmo dele, ele não tá nem se importando. Ele vai procurar os que estão em Deus para tentar ir sair da graça, né? Tu ele não tá nem aí, mas aí tu pensa que ele tá do teu lado ali, te tentando, né? Aí muitas vezes tu tem um desejo de fazer alguma coisa que tu sabe que é errado, tu vai lá e faz, né? Porque é bom, o pecado é bom. E assim, as coisas que os mandamentos pedem que a gente não faça são coisas do cotidiano mesmo, são coisas que batem de frente conosco, para que a gente fique verdadeiramente impossibilitado de realizar com a vontade de Deus, né? Então, assim, existe a tentação e existe o querer, a vontade de querer fazer, né? O que significa uma tentação? Uma tentação é: eu sou uma pessoa de Deus, eu estou tentando viver os mandamentos, Então, assim, eu deixei de beber porque eu era um alcoólatra. Então, eu deixei de beber, né? Aí eu fico ali na mesa, encontro uns amigos, sento, né? Sento, vou beber. Aí me oferecem bebida alcoólatra. O alcoolismo, eu não posso chegar perto do alcoolismo, né? Porque isso pode me fazer cair de novo. Então eu tô lá, bebida com álcool. Tu não vai beber não, fulano? Não, não. Eu não bebo mais, já faz tempo que eu não bebo, né? Já faz tempo. Então, assim, eu não bebo. Tentação. Os amigos estão tentando. Não, eu não bebo. Não bebo e tal e coisa e tal. Nisso, o inimigo vai ficar ali. Bebe, rapaz. Bebe um pouquinho só, tu bebe só um copinho. Somente para os teus amigos não pensar que tu é um marica, né? Que tu não bebe mais, que tu só bebe refrigerante, suquinho. Bebe. Ele vai falar essas coisas no teu ouvido. Se eu tiver preparada em oração, sempre viver ali pedindo a proteção de Deus, eu vou recusar de todo jeito, mesmo escutando, mesmo o desejo vindo a mim, né? Pronto, isso é uma tentação. Então eu vou resistir a essa tentação, né? E o inimigo, ele pode verdadeiramente agir aí, porque a gente escuta a voz de Deus, mas a gente também escuta a voz do inimigo, né? Pronto. Aí a tentação é essa. Agora, quando a gente quer, não tem tentação e nem tem inimigo. Quando você senta ali, que o camarada começa a te induzir a beber, e tu sabe que tu não pode, né? E aí tu diz assim, mas é só um copinho, não tem problema não. Mesmo sabendo que tu vai se embriagar porque tu não tem um controle. Quando você tem um controle, é uma coisa. Você bebeu ali, pronto. Tchau, tô indo, passe bem. Até a próxima. Vou-me embora. Agora, quando você não tem, você vai ficar ali. E você vai chegar bêbado em casa, e você vai chegar bêbada em casa, e ali vai virar uma confusão na tua família. E assim sucessivamente, né? Aí você que quis. Foi você que quis. Não tem nada de inimigo. Não bote culpa no inimigo, não, que não foi, não. Né? Não foi. Aí Jesus vem dizer: permaneça no meu amor. Permaneça em mim. Então, uma vez que você se converte, leve para a sua vida a sua conversão.
leve para a sua vida nova, que é a vida que você está aprendendo, que Jesus está te mostrando como que tu deve agir, né? Não é porque você se converte que você não pode tomar a sua cerveja, não, o seu uísque, mas com moderação. Não é que você não pode dançar o seu forró, né? Você pode dançar o seu forró? Sim, né? Você pode ir à festa com seus amigos, ou, dependendo da amizade, você pode viver uma vida social normal, mas com moderação. Eu tenho que participar de lugares que me santificam e não em lugares que degrinem a minha imagem, né? Como músicas, essas músicas podres que botam a imagem da mulher para baixo e a mulher tá lá. Senta aqui, deita ali, faz assim, pula, vira lagartixa e entendeu? Eu não posso participar de um meio desse, né? Eu não posso, porque eu sei que Jesus não quer. Então, assim, a gente precisa lutar para permanecer no amor de Cristo, assim como a palavra está pedindo, né? Assim como a palavra nos pede, né? E Jesus, a gente vê que ele diz assim: eu quero que vocês façam a minha vontade, né? Dentro dos mandamentos do meu Pai, assim como eu fiz a vontade do meu Pai. Né? Jesus, ele fez a vontade de Deus. Ele morreu daquela forma, né? Colocando todo o seu sangue até virar água, para nos salvar. Né? Então, tinha muitas coisas ali. Será que em algum momento Jesus não sentiu vontade, não sentiu medo? Claro que ele sentiu. A palavra diz que ele sentiu medo. A palavra diz que ele disse: Senhor, afasta de mim esse cálice. Né? Mas que seja feita a tua vontade, mas não a minha. Então é isso que a gente tem que levar para a nossa vida. Que muita coisa que acontece no nosso meio, no nosso dia a dia, que a gente diga: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. O nosso problema é que a gente coloca as nossas vontades, os nossos desejos à frente dos de Deus. Não é fácil viver a palavra de Deus, não, porque ela é radical. Entendeu? Ela é radical. Jesus, ele é radical. A gente não vai ganhar a vida eterna assim, de brincadeira, como muitos estão pensando. Tem muitos que estão pensando que já está salvo, né? Que não precisa se esforçar para nada. Só precisa mudar as vestes, só precisa tirar aí, ó, um brinquinho que não pode usar, um batonzinho, um negocinho. Não pode fazer nada disso. Pronto. Eu tenho certeza que quando eu morrer eu já estou salvo. Mas não é bem assim que a banda toca, não. Por quê? Porque aqui a gente enfeita a carne. E a carne ela não vai subir. A carne ela vai ficar podre, ela vai apodrecer, vai ser comido pelos insetos, pelos bichos. E a gente vai virar pó. Jesus não quer saber dessa carne podre aqui, não. Né? Jesus não quer saber disso. Jesus quer saber da minha alma, do meu espírito. O que é que eu estou fazendo? Eu estou verdadeiramente vivendo a vontade de Deus? Será que eu estou vivendo os mandamentos que Ele quer? Será que eu estou permanecendo no seu amor para que Ele permaneça em mim? Em várias passagens desse livro de João a gente vê falar sobre isso, né? Que Ele permanece em nós através da Santa Eucaristia, que o amor dele só se faz presente em nós quando a gente obedece. A gente já viu, quando a gente ama, a gente obedece. Assim como a gente obedece o nosso Pai aqui na terra, a gente tem que obedecer o do céu. Então, assim, é uma luta diária. Não é porque você se converteu, né? Você pode passar um ano da sua vida sendo fiel a Deus ali, lutando contra pecados, contra coisas erradas. As pessoas te convidam para ir para os lugares. Você pode sentir na carne o desejo de ir, mas você não vai. Você mortifica a tua vontade. Mas pode chegar um determinado momento que tu vai. Um determinado momento que tu vai cair, não é?
Então, isso não te leva à condenação, de forma nenhuma, entendeu? De forma nenhuma. Por quê? Porque Jesus viu que você lutou durante um tempo. Você caiu porque você estava fraca. A carne é fraca. E quando é que a minha carne ela tá fraca? Ela tá fraca quando eu deixo de orar, quando eu deixo de ir à igreja, quando eu vou deixando pelo cotidiano, pelo tempo que eu não tenho, não é? Pelo trabalho que me exige demais, né? Aí eu vou deixando. Hoje eu não vou à missa no domingo. Você percebe que no outro domingo, com 8 dias, você já está com preguiça de ir. Você já está colocando obstáculos para ir, entendeu? Então aquilo vai te puxando, né? Te sugando para o mundo. Aí o inimigo ele vem nessa área aí já aparece um churrasco no outro domingo, já aparece uma piscina, às vezes é até de graça. Ah, mulher, vamos embora que eu pago é tudo, eu banco é tudo, né? Para que tu vá se desviando do caminho. Então isso enfraquece a nossa alma. A nossa carne ela fica fraca e a nossa alma nem se fala, né? Porque o que nutre o nosso espírito e a nossa alma, a nossa fé, a nossa esperança é estar junto de Jesus, ter intimidade com Ele. E quando a gente vai perdendo isso, a gente vai perdendo tudo. E isso nos leva a cair no pecado. Aí quando eu morrer, eu quero que a minha morada esteja lá me esperando, né? Sinto muito em lhe dizer, mas não é bem assim, porque a palavra diz aqui direto, Jesus diz, eu permaneço em você e você permanece em mim, se você comer a minha carne e beber o meu sangue. Você não faz isso. Por quê? Porque muitas vezes você não acredita, né? Então não tô nem aí para essa coisa de Eucaristia. Eu acredito em Deus e ponto. Acabou. Mas a palavra está pedindo, Jesus está pedindo, né? Talvez por onde vocês andaram não te ensinaram dessa forma, né? Você absorveu. Sabe o que acontece? Acontece com essas coisas. Essas pessoas que já foram católicos, não é? Muitos não se aprofundaram na palavra de Deus. Muitos não estudaram, né? A doutrina católica não sabe de nada. Então, o que acontece? Muitos, naquele momento difícil da vida, vai se refugiar em algum lugar. Então, onde você se refugia, onde você tem acolhimento, ali você fica. Mas muitas vezes você está no lugar errado, né? Que não te ensinam da forma certa que tem que ser. Você tem que seguir o que vem de Cristo lá no final. Não é só o que está escrito aqui, porque isso aqui foi escrito muito depois do segmento de Jesus aqui na Terra, né? Então, nós vivemos, é por isso que a gente trabalha em cima do Novo Testamento, que é de Jesus Cristo para cá. Por quê? Porque é o segmento de Jesus, é o que ele ensinou quando ele estava ali na prática com os discípulos e não o Velho Testamento, né? Por isso falamos muito pouco do Velho Testamento, né? A gente pode chegar aqui e abrir uma passagem do Velho Testamento e falar, pregar sobre o Velho Testamento. Mas não nos importa mais o Velho Testamento. O que nos importa é o Novo Testamento. Porque de Jesus para cá, tudo mudou. Deus deu a ele toda a autoridade para mudar. Então, o que Jesus fala no seu evangelho, no Novo Testamento, é o que está valendo. Ah, mas eu vou esquecer o Velho Testamento, o Novo Testamento. No Velho Testamento eu vou esquecer se lá foi tudo que começou, foi Deus que começou, foi por vontade de Deus que Jesus Cristo viesse à Terra, passasse ali, pregando, evangelizando, falando, fazendo os seus prodígios, seus milagres, para deixar para nós que a gente tem que segui-lo.
O que é que eu encontro no Velho Testamento? Eu encontro pessoas de fé. Eu encontro testemunhos de fé, pessoas de fé, eu encontro José, por exemplo, né, que foi injustiçado. Davi, você vê ali Salomão, né? Salomão, aquele homem que pedia, ele não pedia riqueza, ele pedia sabedoria, né? E através da sabedoria, o que é que eu tiro de Salomão para minha vida? Eu tenho que pedir a Deus sabedoria para que eu possa dirigir a minha casa, para que eu possa saber entrar e sair no meu trabalho. Eu preciso dessa sabedoria, a sabedoria de Deus para mim dominar, né, o meu ambiente, a minha vida. Então é isso que a gente traz de lá. Davi, né? O que é que a gente vê em Davi? Um homem fiel, fiel, fiel. Aquele que ninguém dava nada por ele, nem a própria família. Mas Jesus foi lá, Deus foi lá e foi ele que ele escolheu. Então a gente traz essas coisas para a nossa vida, né? A obediência de Noé, né? Quando Deus mandou ele fazer a arca lá. Então, a fidelidade daquele povo com Deus. Então, eu trago essas coisas para mim, né? Mas o evangelho é o que vai me dar seguimento na minha vida. O evangelho, o Novo Testamento, né? Então, muitos se refugiam para outros lugares por encontrar acolhimento, mas isso não quer dizer que você esteja no lugar certo. Só existe uma única fé, né? Então Jesus vem dizer: permaneçam no meu amor para que eu possa permanecer em vocês. Então, para você permanecer no meu amor, você precisa viver os meus mandamentos, seguir os meus mandamentos do jeito que eles são. Não é? Mesmo que vocês, é como se Jesus dissesse, mesmo que vocês sejam fracos, que vocês caiam, mas que vocês sintam o desejo no coração de levantar. Tem uma tentação ali, eu estou me sentindo tentada ali, eu vou correr, eu vou me desviar, eu não vou passar mais ali, né? Porque o você olhar e você achar bonito, você desejar, a palavra diz assim, né? Só em você pensar, você já está pecando. Mas como seria esse pensamento? O pensamento seria eu pensar na pessoa e eu executar, vivenciar aquilo com aquela pessoa, né? Porque pensar na pessoa a gente vai pensar, né? Olhar, ver um corpo bonito, a gente pode até desejar, mas naquele momento a gente pode dizer não. Eu não vou em frente com isso aqui. Chegar lá, dobrar o joelho, pedir a Jesus que tire, Senhor, afasta de mim esse meu olhar. Porque eu sou humana, o Senhor sabe que eu sou humana e que eu desejei ali aquele homem, né? Então, eu não posso tê-lo, por quê? Porque ele é casado, vamos se dizer assim. Então, eu joguei para lá o pecado. Agora, quando eu executo vivenciar aquilo ali, nossa, que homem. Esse eu vou pegar. Ah, mas ele é casado. Não tem problema, eu vou pegar porque assim, a minha carne ela tá queimando por aquele homem ali. Então, não importa se ele é casado, o que é que ele é. Eu quero viver. Eu quero viajar, eu quero dar uma passeada lá no carrossel, né, com ele. Pronto. Aí a merda tá feita, né? Porque aí você tá querendo dar seguimento. Então aí já mora o pecado e o pecado já vai gerar ali a morte, né? A tua morte. Porque o pecado mortal, ele leva à morte. Não é isso? Então, a gente precisa vigiar sobre isso. Eu não quero perder o amor de Deus. Eu quero permanecer no amor de Deus. Eu quero fazer a sua vontade assim como Ele pede. Que faça a vontade dEle assim como Ele fez a do Pai. Não foi fácil para Jesus fazer a vontade do Pai. Jesus sofreu muito, muito para morrer daquela forma. Mas a gente viu que Ele levantou glorioso diante de tudo que ele passou, né? Tá vivo,
ressuscitado no nosso meio. Então hoje a gente vai pedir a Deus que a gente não se perca desse amor dele, né? Eu quero que o amor dele permaneça em mim, mas eu percebo aqui, né, que ele só vai permanecer em mim, o amor dele só vai permanecer em mim se eu viver os mandamentos. Eu dei o meu sim para a minha conversão, né? É só isso. Ah, mas o amor dele é ágape, o amor dele não acaba. Sim, meu amor, mas a palavra está dizendo aqui: permaneça no meu amor para que eu permaneça em você. Isso não quer dizer que ele não ame você como um filho. Sim, mas a vida eterna, a morada que ele está escolhendo, você não vai ter, você vai para o inferno. Você acha que as pessoas que vão para o inferno não foram amadas por Deus? Jesus não amou aquelas pessoas? Ele amou e as ama até. Ele amou e ama essas pessoas com amor de pai, amor ágape, mas foi escolha delas. Foram elas que escolheram viver uma vida errada aqui, sem conversão. Então, o castigo do pecado é a morte. É o resultado do pecado é a morte. Isso é fato. E é a morte, é inferno. É você morrer. É você queimar, o seu espírito queimar lá no inferno lá. Tem tanta gente que não acredita que existe inferno. Tem gente que diz assim, o inferno é aqui. O inferno é aqui. Quando a gente morrer, oxe, vai ser beleza. Tenho certeza que para onde eu vou não é pior do que esse inferno que eu vivo aqui. Misericórdia. Se a gente tivesse noção do que é o inferno, né? O que é um inferno? Aqui a gente ainda corre. Tá doendo bem aqui a minha carne. Ai, levei um corte aqui. Ui, tá ardendo. Ai, tá doendo. Vamos lá, vamos colocar um remédio, vamos tomar um remédio, a gente corre e faz de tudo. Daqui a pouco, passou. E no inferno, a gente não tem corpo para curar com remédio, não. É o nosso espírito que vai queimar. É tudo aquilo que a gente levou, é tudo aquilo que a gente fez de errado, que vai ficar lá para a eternidade, por fim, para séculos sem fim. Amém. Vai estar queimando lá, né? Então eu não quero isso para mim. Eu quero permanecer no amor de Deus. E eu tenho certeza que você também quer permanecer no amor de Deus. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.